Olá, meu nome é Rogério e esse é o canal Minhas Verdades. Hoje eu vim falar mais um pouco sobre Terra plana. Uma das coisas que mais se escuta, que mais tenho escutado desde que eu comecei a estudar esse assunto e procurar sobre esse assunto é que as pessoas fazem parte de uma seita que acreditam na Terra plana por causa da Bíblia, de que são crentes, fanáticos, e que tudo isso é um movimento ou para ganhar dinheiro, né, ou uma seita mesmo, né? Então eu queria conversar um pouco sobre isso, né, não só da Terra plana, mas também de quem defende o globo, né, e passar um pouco das minhas considerações em relação a isso, né. Então o que seria a Terra plana? Ela é uma seita? Ela é uma crença? Ela é ciência? O que é a Terra plana, né? E para começar, eu acho importante a gente definir alguns termos, né? Do que são esses termos aí que são utilizados para quem estuda a Terra plana, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu peguei algumas definições, tá? Eu fiz alguma pesquisa em algumas fontes, escolhi as fontes que eu achei melhor, mas eu tomei muito cuidado de ser o mais imparcial possível, ou seja, as fontes que eu coletei, elas tinham geralmente os dois viés, né? Falando dos termos de uma maneira positiva e falando dos termos de uma maneira pejorativa, né? Para que se tenha uma abrangência melhor e aí se possa cada um tirar sua conclusão do que acha sobre esse assunto, né? Então, nas referências que eu procurei e deixei isso, eu vou deixar na descrição todas as referências que eu utilizei nesse material, né? Eu coloquei alguns parágrafos em azul, considerando que os termos ou as definições são usadas de um modo positivo. E coloquei parágrafos em vermelho, ou linhas em vermelho, quando é usado de uma maneira pejorativa ou negativa os termos, né? Uma coisa que eu queria deixar bem claro antes de começar é que eu estudo isso há alguns meses, né? E eu nunca, em nenhum momento, em nenhum vídeo, em nenhum post que eu falei, eu coloquei a religião em relação ao estudo das dúvidas do globo ou da Terra plana, né? Até agora eu não pronunciei nem se eu tenho uma religião, qual tipo de religião que é, porque num primeiro momento eu achei que era interessante deixar isso bem separado e tentar fazer um estudo mais isento e o mais sério possível. Mas eu vou gravar um vídeo sim, falando sobre essa questão religiosa também da minha parte, né, quais são as minhas convicções e por que eu nunca toquei nesse assunto em relação à Terra plana, né? Então vamos lá. Então, a primeira definição aqui que eu coloquei é a definição de seita, né? O que é uma seita? Que está em azul porque é considerado uma maneira positiva. Seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política que se destaca na doutrina principal. Sectário é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita pode também ser considerada uma divisão, partição ou facção. Informalmente, o termo pode ser utilizado para definir qualquer grupo de organização de pessoas que definem as mesmas ideias ou tenham causas em comum. Bom, aí a Terra plana se encaixa aí um pouco nesse termo também, né? É um grupo de pessoas que defendem as mesmas ideias e tem uma causa comum, que no meu caso, no caso da maioria das pessoas que eu tenho contato, é a busca da verdade, né? Bom, agora vem uma parte negativa, né? A palavra seita vem da mesma palavra grega que a palavra heresia. Eu não preciso explicar o que é a palavra heresia, né? Significa escolha, tomar partido, corrente de pensamento, escolha, etc. Quando a palavra airesis passou para latim, transformou-se em secta, mas isso heresia se tomou como uma maneira pejorativa, né? Em muitos casos, a palavra seita serve para descrever uma visão ocorrida no cristianismo. No entanto, como seita designa-se um conjunto de seguidores. Pode ser que existam boas doutrinas e cristãos genuínos, porque o conceito de seita é ambíguo, ou seja, ele tanto pode ser um termo positivo como um termo negativo.
aquilo que hoje é considerado como seita, amanhã pode ser considerado como a corrente religiosa principal e vice-versa. Isso mais de uma maneira religiosa, né? Num conceito mais religioso. Vamos subir mais um pouco aqui. Isso vai ser bem rápido, pessoal. É 2, 3 minutinhos só para a gente definir esses conceitos, tá? Para muitas pessoas, o termo seita tem um sentido pejorativo, graças ao fanatismo de algumas pessoas. Por exemplo, em março de 97, 39 seguidores de uma seita chamada Heaven's Gate cometeram suicídio em massa, acreditando que dessa forma se libertariam dos seus recipientes humanos e tal. Então são esses tipos de exemplo que dão um sentido negativo à palavra seita. Por esse motivo, alguns líderes religiosos afirmam que uma seita é uma distorção religiosa que apresenta doutrinas falsas. Agora aqui é muito interessante, eu também procurei na Wikipedia, eu vou encontrar esse termo de uma maneira positiva ou negativa, né? Então, seita do latim secta, dividir, secar, de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professem doutrina, ideologia, sistemas filosóficos ou políticos divergentes da corrente doutrina, da correspondente doutrina ou sistema dominante, né? Serve também para terra plana, dependendo da pessoa que defende a terra plana, vai usar os termos mais positivos, né? E quem não defende a terra plana vai usar os termos mais negativos. Mas aqui eu queria falar para vocês, toda pessoa que falar que a terra plana não aceita, está usando o termo pejorativo, né? Ninguém usa, quem está estudando, quem está procurando descobrir a verdade através da terra plana, não recebe isso de uma maneira positiva, e quem fala não fala isso de uma maneira positiva, né? As seitas, assim como as religiões instituídas, são agências reguladoras do pensamento e da ação, mas com a diferença de que na seita a regulação tende a ser mais totalizante devido ao rígido controle que exercem sobre os sujeitos. Isso não acontece, né? Não acontece. Quem estuda a terra plana é totalmente dependente, não existe uma centralização, não existe coisa nenhuma sobre isso, pelo menos eu nunca tive contato com nenhuma dessas coisas aí. Normalmente os adeptos de uma seita negam que esta seja um grupo sectário, pois acreditam que suas visões do mundo consistem na verdade plena. Isso não é uma maneira pejorativa de falar sobre seita e pode se aplicar a quem defende a Terra plana, vindo de quem combate o estudo da Terra plana, né? Aqui também deixei bem grifado aqui, comumente as seitas adquirem atributos religiosos como a aderência a um líder, formulação de um corpus de ensinos aceitos e ratificados por suas autoridades. Olha, eu já ouvi várias vezes, tu é seguidor do fulano, tu é seguidor do ciclano, sendo que eu nem conheço nenhuma dessas pessoas, nem pessoalmente, nunca troquei uma palavra. Então, dizem isso, que tu é filhote de fulano, filhote de ciclano. Eu mesmo já há um bom tempo uso mais fontes de fora daqui do Brasil do que do próprio Brasil, até para evitar esse tipo de coisa. Mas assisto também canais brasileiros, informações do Brasil. Então, embora muita gente diga isso não é verdade, não é por mim e nem pelas pessoas que estão na minha volta, isso não ocorre. De se seguir um líder, de se ter um líder onde todas as diretrizes são ditadas por ele e todos os pensamentos dele são replicados por todas as pessoas, isso não é verdade, né? O que é uma crença? É uma ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos. Convicção íntima, opinião que se adota com fé e convicção, certeza. O que é alvo dessa fé, convicção ou certeza, sua crença era a justiça. O fiel tinha crença na igreja, aquilo sobre o qual se considera verdadeiro. Sobre crenças ideológicas, né? É bom notar que aqui nessa questão de crença, né? Ela está associada também, ela é usada como sinônimo também, está ali embaixo, depois eu mostro de novo. Convicção, fé, né? O que é fé? É a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mais ou menos isso, né? Então, aqui tem uma outra definição também tirada da Wikipedia, né? Crença é o estado psicológico em que um indivíduo detém uma proposição, uma premissa ou uma premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada ou convicção. Aqui eu vou abrir um parêntese sobre premissa. Em lógica, uma premissa é uma forma considerada hipoteticamente verdadeira,
dentro de uma dada inferência, esta constitui-se de duas partes. Uma coleção de premissas e uma conclusão. Premissa significa a proposição, o conteúdo, as informações essenciais que servem de base para o raciocínio, para um estudo que levará à conclusão. Uma dada fórmula pode ou não ser conclusão de uma dada coleção de premissas. Isso depende da lógica ou do sistema lógico considerado. Quando fala a palavra premissa, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Bom, vou dizer o que vem na minha, né? Vem o que eu mais combato de como a ciência atual ela foi construída, né? Ela foi construída em cima de premissas. Toda ciência tem que ser assim, em cima de premissas. Mas elas nem sempre são verdadeiras, né? A gente tem aí durante a evolução da ciência situações onde haviam várias premissas diferentes, com linhas de pensamento totalmente diferentes, e uma delas, por algum motivo, foi tomada como verdadeira sem se analisar algum outro conjunto de premissas, né? Então, eu só queria abrir um parênteses que, para mim, essa premissa está muito mais ligada à ciência do que até o estudo da Terra plana. Mas vamos em frente. Proposições sobre crenças. Isso aqui está bem interessante, né? Eu tenho aqui em azul o que são as crenças, as verdades, o conhecimento aqui no meio, e aqui em marrom a intersecção entre crenças e verdades. Então aqui embaixo tem uma explicação bem simples, né? O que é o conhecimento? O conhecimento, na verdade, são crenças verdadeiras devidamente comprovadas, né? Abaixo aqui dentro desse mesmo conceito tem mais algumas definições, né? A filosofia tem... os termos crença e conhecimento são usados de formas diferentes na parte da filosofia. A filosofia tem tradicionalmente definido o conhecimento como a crença verdadeiramente justificada, né? Que volta aqui nesse quadro. O que é conhecimento? É uma crença verdadeira e que foi devidamente ou comprovada, ou estudada, ou justificada, né? Aí vem uma coisa muito importante aqui. Olha só o que eu tenho na Wikipedia, em vermelho. A falsa crença não é considerada conhecimento, mesmo que seja sincera. Por exemplo, um crente da teoria da Terra plana não sabe que a Terra é plana. Aí o próximo parágrafo já troca de assunto. Mais tarde, por alguns estudiosos, foi questionada a definição de crença verdadeira justificada. Então tem lá na Wikipedia, que é uma fonte muito procurada de conhecimento. Eu aqui nesse artigo já usei 2 vezes a Wikipedia como fonte de conhecimento, mas agora eu vou mostrar por que a Wikipedia, embora ela não deve ser descartada e ela é uma boa fonte de conhecimento, ela nunca deve ser utilizada como única fonte de conhecimento. E nesse material que eu preparei, ela nunca foi, em nenhum dos assuntos, a única fonte de conhecimento. Eu, na verdade, o uso, geralmente é o que aparece primeiro da Wikipedia, eu vou lá, leio o que tem lá e anoto as referências, da onde ela foi, da onde tiraram as referências, se tiver referências bibliográficas, melhor ainda, para ter pelo menos uma segunda fonte para bater aquela informação, né? Então vamos usar aqui o exemplo. Digamos que alguém agora, que está assistindo esse vídeo, coloque lá um texto em letras garrafais que a Wikipedia diz que a Terra plana é uma falsa crença. Então vou explicar para vocês qual é o motivo de não se usar a Wikipedia. Vamos seguir em frente aqui. Dentro de cada artigo da Wikipedia tem um lugar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um lugar onde tu analisa tudo que foi escrito sobre aquele determinado artigo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como é que funciona a Wikipedia? Na verdade, o nome dela é a Biblioteca Livre, ou seja, todo mundo pode escrever lá o que bem entender. Claro que existe uma certa revisão, pessoas que são cadastradas e fizeram alguma alteração no artigo, elas vão receber que alguém mudou lá, se tiver uma barbaridade vão retirar, mas acontece, alguns dias aparecem barbaridades, assim, pessoas lá que colocam na Wikipedia que morreram de brincadeira e tal.
Até nós vamos fazer um hangout aí nos próximos dias com o Márcio do Além da Nuvem. A gente vai usar alguns exemplos da Wikipedia também. Então, olha só, eu peguei aqui e fui atrás de todo o histórico desse texto aqui, que é a definição de crença dentro da Wikipedia, que tem uma parte muito boa. Toda essa parte que eu falei aqui é uma parte bem escrita, verdadeira. E aí eu fui lá. Aí eu achei lá a diferença. Por exemplo, esse texto ele foi criado dia 29 de fevereiro de 2004 por Luiz Dantas. Aqui tu tem como abrir uma discussão com ele, né? E mais alguns detalhes aí. Bom, quando é que foi incluído o parágrafo sobre Terra plana? Foi incluído no dia 5 de maio de 2014. Por quem? Por esse senhor chamado 179-180-145-66. Ou seja, uma pessoa que não se identificou, ela não tem um usuário de edição de Wikipedia, simplesmente a Wikipedia pegou o IP que ela estava no momento. Detalhe importante. Quando vai se abrir uma discussão com essa pessoa, diga, eu tentei ali, bom, então eu vou lá e vou dizer para essa pessoa, eu quero saber quem é essa pessoa e de onde ela tirou essa informação lá. Não existe uma página do domínio usuário discussão com este nome, ou seja, simplesmente um determinado dia lá, isso 10 anos depois do artigo ter sido iniciado, esse parágrafo aqui foi trocado por esse e ele incluiu lá aquela frase que a gente vê aqui em cima em vermelho. A falsa crença não é considerada conhecimento, mesmo que seja sincera. Por exemplo, um crente de teoria da Terra plana não sabe que a Terra é plana. Então, olha o problema de se usar a Wikipedia como uma única fonte de conhecimento. Vamos dar uma analisada agora da história da ciência aí, vamos ver algumas personalidades da ciência, vamos ver que relação vocês fazem com esses termos agora em relação ao estudo do globo, a ciência atual que a gente tem, né, e sobre as personalidades que a gente tem dessa ciência atual, né. E sobre o globo, mas eu escolhi algum nome importante. O primeiro é Mr. Isaac Newton, né. Ninguém pode negar que ele foi uma grande personalidade na área científica e muitas do que se tem hoje na ciência moderna veio dos estudos de Isaac Newton, né? Mas vamos ver um outro viés do Isaac Newton, né? Como eu falei, eu procurei ser o mais isento possível, vai ter coisas positivas e negativas sobre qualquer artigo, né? Então aqui tem uma coisa bem interessante sobre Newton. Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre alquimia em sua vida. E a prática da alquimia foi um dos muitos estudos ocultos que despertaram seu interesse. Agora, olha só as outras áreas de estudo do Newton. Cronologia, alquimia, cabala e interpretação de textos bíblicos. Então, deixa eu pensar já por aqui já. Então, quer dizer que quem estuda a Terra plana é um crente extremista, que só está falando aquilo que tem na Bíblia. É isso, né? E o Newton, o que ele fazia? Nós vamos em frente. Se não me engano, na década de 30, eu vou ter que pesquisar isso e eu vou deixar na descrição depois para vocês, tá? Se não me engano, na década de 30, foi achado meio sem querer, se não me engano, por um colecionador inglês, manuscritos escondidos, secretos do Isaac Newton. Porque o Isaac Newton, na época, como ele tinha ligação com a igreja anglicana, todos esses estudos dele, ele tinha medo da reação da igreja se viesse à tona. Então ele fazia todos esses estudos de maneira escondida, né? Então isso ficou perdido por alguns séculos aí, né? Bom, mas aí acharam esses manuscritos escritos em latim e inglês, explica como criar uma substância chave para a lendária pedra filosofal. Envolve uma fórmula para a imortalidade, escrita à mão por Newton, em que descreve passos do preparo de uma substância mágica que converteria metais em ouro e nos faria jovem para sempre. Trata-se, na verdade, dos primeiros passos para criar a chamada pedra filosofal.
Eu quero abrir aqui um outro parêntese muito importante. Eu não estou desfazendo tudo que o Newton foi na área de ciências, toda a contribuição dele para a humanidade na área de ciências, e eu sou a favor da ciência. Eu estou tentando aqui criar um paralelo que não só por ele ter interesse nessas outras áreas, ele não deve ser levado em conta, que é o que estão fazendo com o estudo da Terra plana. Mas vamos em frente. Agora complicou. Essas instruções, tá? Esse manuscrito dele atrás da imortalidade e da Pedra Filosofal, isso está em 2, 3 artigos. Esse artigo eu deixei a fonte para vocês verem. Ele copiou de um outro alquimista chamado George Starkey. E aí ele fez anotações, correções e reescreveu o texto original. Não sou eu que estou dizendo isso. Aqui eu tenho um outro artigo também sobre Isaac Newton, a fonte está ali em cima, né? Que tem a ligação do Isaac Newton, física quântica, maçonaria e sociedade. Bom, tem esse cara aqui que foi um cara também importante, embora ele não apareça na história, né? Jim Kelfield. Nasceu na França e tal, foi um brilhante cientista, formação em filosofia, física, matemática, autor de inúmeros trabalhos, inclusive sobre a determinação da longitude. Ele foi um dos principais cientistas em torno disso. E ele tornou-se assistente de Isaac Newton e padrinho de um de seus filhos. E juntamente com Newton, ele foi fundador da Royal Society. Até hoje, uma das instituições mais importantes científicas do mundo. Mas eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar em aberto para que vocês estudem quem é essa Royal Society, quem são os fundadores, os atuais membros, como é que funciona, tá ligado a que tipo de atividade também, além da científica, essa sociedade, para que vocês tirem as suas conclusões, certo? Também a ligação do Newton e desse outro colega dele aqui sobre a fundação de uma grande loja maçônica da Inglaterra em 24 de julho. Aí tem aqui um pequeno texto do que as lojas maçônicas, o que a maçonaria fazia. É isso que nós maçons fazemos através de nossa união, de nossos rituais, de nossos pensamentos positivos. Temos influenciado pessoas, governos, nações, governos, nações, sempre procurando tornar o mundo um lugar melhor para viver. Para quem viver, não vou manter aí, tá? Tem aqui depois um outro pedaço também, tá? Que eu tirei de um outro lugar, escrito por esse cara aqui, Departamento de História e Filosofia de Ciência da Universidade de Cambridge. Peguei só um pequeno texto aqui, tá? Onde ele não fala muito bem de Newton. Aqui eu pincei uma parte negativa de Newton, né? Onde o cara diz que Newton deve ter sentido a tensão de conformar-se exteriormente à igreja anglicana, aquilo que eu falei, né? Enquanto interiormente negava grande parte de sua fé e prática. Ele estava restrito por suas leis de heresia. Qual a palavra heresia aí de novo? Lembram lá que era um termo negativo da questão de seita, e agora está sendo usado em nome de Newton, né? Testes religiosos e a oposição formidável da opinião pública. Certo? Vamos falar rapidinho sobre outro cara aqui, Nicolau Copérnico. Vamos ver a formação do Nicolau Copérnico aqui. Então ele estudou medicina, depois direito canônico, e na mesma época se aprofundou seus estudos em matemática, filosofia e astronomia. Copérnico ordenou-se padre e assumiu o cargo de cônego, que é a mesma coisa que acho que equivale a presbítero da Catedral de Fromberg. Mas foi por pouco tempo. E aí ele acabou voltando para a Itália e cursou lá diversas universidades. Em 1506 ele retornou e foi secretário e médico pessoal do seu tio. Então, em 1512 ele volta novamente com o cargo de cônego, é presbítero mesmo, né? Dessa vez de forma vitalícia. Então, só por 1513 desenvolve a teoria matemática que ele permitia realizar cálculos matemáticos baseados no sistema heliocêntrico, né? Copérnico é considerado um dos pais do heliocentrismo, né? Mas ele teve toda uma outra carreira com outras especializações antes disso, né?
A teoria completa de Copérnico foi enviada para publicação em 41, infelizmente só foi publicada em 43, com várias alterações que ele não autorizou. Então, os escritos de Copérnico não são tão confiáveis ao próprio Copérnico, né? E ele morreu no mesmo ano aí. Aqui tem mais uma fontezinha que eu catei sobre a questão do Copérnico, tá? Eu só peguei um parágrafo que tem uma coisa interessante. Existe relatos sobre Copérnico ter montado um pequeno laboratório em Framberg. Mas a visão de Copérnico como sendo um grande observador é completamente equivocada. Copérnico incluiu em um de seus trabalhos de Revolutionibus 27 observações de pouca relevância. Mas ele era muito capaz, tanto que ele poderia ter formulado toda a sua teoria sem nunca ter observado o céu. Pelo fato da sua obra, entre outros pontos, permitiu uma reinterpretação dos dados, sem que fosse necessária novas observações para sustentar o modelo apresentado. Aqui eu tenho mais uma divergência, né? O pessoal que luta com unhas e dentes sobre essa ciência atual que a gente tem aí diz o quê? Diz que essa ciência toda é empírica, ela foi toda feita em cima de observações, e depois vieram os cálculos, e está tudo certo, está tudo certinho. Como eu digo, essa ciência funciona? Funciona sim, esse modelo, todos os modelos científicos que a gente tem agora, eles funcionam. A questão é, eles são a verdade? Podem não ser a verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre as agências espaciais. Eu vou focar na NASA, né? Aqui tem a NASA quando ela foi feita, né? Quando ela foi fundada, né? Um dos caras mais importantes da NASA foi o Wernher von Braun. Todo mundo sabe, então tem aqui uma pequena historiazinha, como é que ele foi lá para a NASA, tal. Ele assumiu a grande equipe da NASA, né? Mas aqui, voltei aqui na Wikipédia, procurei em outras fontes, tá? Isso aqui tudo confirma. Quem foi esse cara aqui, tá? Um dos fundadores, dos principais cientistas responsáveis pelos projetos da NASA. Bom, ele foi o cara que desenvolveu os foguetes, né? O V1, V2 da Alemanha nazista, né? E ele foi do Partido Nazista e da SS. Ele dizia que era do Partido Nazista só para não ser preso e tal. E dizia que entrou na SS mais ou menos pelo mesmo motivo, né? Para não sofrer represálias e tal, para ter uma certa proteção. Isso não é verdade, tem vários outros artigos onde dentro dessas duas instituições, tanto do Partido do Nazista e da SS, ele foi promovido N vezes lá dentro. Então isso não é verdade. E os próprios artigos escritos já duvidam dessa ligação dele, que ele só estava lá para se proteger e tal. Então, isso está bem claro, a maior parte dos artigos é fácil procurar isso na internet. Olha o que tem na lápide aqui do Wernher von Braun quando ele morreu, né? Isso aqui também todo mundo já sabe, né? Então tem um cara aqui que mandou botar na lápide dele, ou a família mandou botar na lápide dele, senão ninguém põe nada na lápide contra o desejo do falecido, né? Isso é quase impossível, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Isso tem a ver com terra plana ou não? Não tem nada a ver, não estou atribuindo nada à terra plana. Agora, o cara colocou uma passagem bíblica. Não, mandaram colocar uma passagem bíblica no seu túmulo, né? Então vocês lembram aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre algumas considerações de terra plana, debate ou combate? Bom, agora eu vou fazer uma relação aqui bem rápida, tá, sobre a NASA e a maçonaria. Isso, muita gente fala que é teoria da conspiração, que é bobagem, não sei o que, mas tu começa a pegar a história, a ligação entre maçonaria. A NASA é muito estreita dentro dos diretores, entre os diretores da NASA, praticamente todos os astronautas. Tem uma ligação muito próxima, né? O símbolo da NASA, o símbolo das agências espaciais. Aí todo mundo diz, o cara lá montou um quadrinho lá que os símbolos são parecidos, mas dê uma olhada lá. Dê uma olhada aqui, olhem todos os símbolos das agências espaciais do mundo inteiro, como elas não parecem que tem alguma relação ali. Então aqui tem um texto e tal. E
o importante é isso aqui, né? Eu deixei o material todo aqui, tá? Eu até fiz questão de deixar desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. Eu até fiz questão de deixar esse texto aqui em português eu tirei de um blog, tá? Mas eu, como o blog tinha lá as referências bibliográficas, eu fui atrás. Então, essas referências que estão aqui, tá? Que estão aqui em cima, elas são as referências originais em inglês, tá? Então tá lá, ó. Note que muitos dos próprios astronautas são irmãos maçons. Ele tem uma lista grande aqui, né? E que até ele fala que levava consigo a bandeira da maçonaria para as viagens espaciais, né? Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens interessantes, porque eu acabei de falar que a maior parte dos astronautas são da NASA. Aí eu me lembrei, a gente teve um astronauta brasileiro, né? Aquele com uma carinha de... Como é que eu vou dizer? Uma carinha meio bobinha, assim, né? O nosso astronauta brasileiro, né? Eu digo, bom, mas não tem cara de maçom, tá metido em maçonaria. Eu fui procurar algumas fotos sobre astronautas e maçonaria. Eu achei algumas fotos interessantes que eu queria mostrar para vocês também. Olha aqui o nosso astronauta aqui, ó. O nosso astronauta Marcos Pontes, né? Uma cerimônia, né? Maçom. Ah, mas aí vocês vão dizer, como eu também pensei, tá, tudo bem, ele tá aqui, mas ele tá de terno e gravata, né? Tá só no meio ali do pessoal, não faz parte, né? Mas eu dei mais uma procurada. Aí eu achei ele aqui, ó, com essa vestimenta aqui dos maçons. Eu não sei dizer se são os iniciantes, o que são, mas ele faz parte, né? Fazia parte da iniciação à maçonaria, né? Olha os símbolos todos aqui, né? Todos os símbolos. Our Fire on the Moon. 10º aniversário, símbolo maçônico e tal, né? E aqui eu vou deixar também uma outra fonte que liga a NASA à maçonaria, certo? Agora que todo mundo já sabe o que são os termos seita, o que são os termos crença, o que seria maçonaria para vocês? A maçonaria é o quê? Em qual aspecto ela se encaixa? Ela se encaixa numa ciência? A maçonaria é parte da ciência? Não, né? Então eu vou deixar para vocês pensar. Quando fizerem alusão aqui, quem estuda Terra plana aceita, é só porque está escrito na Bíblia, que vocês pensem um pouquinho mais e façam uma avaliação mais abrangente. Que se isso fosse verdade absoluta, a ciência tem muito mais ligação com essas questões de seita, de crença, de religião, seja lá com o que vocês chamarem, do que o próprio estudo da Terra plana, né? Então, pessoal, deixe seus comentários aí, até escrevam o que vocês acham, em que classe, né, em que categoria ficaria a maçonaria, que tem tanta ligação, né, com as agências espaciais, com os governos e muitas outras áreas aí do mundo. Então é isso, obrigado, um abraço a todos.